Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Palminha dada. Palminhas. Então, sejam bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Bom Eu dia. acho que tu devias deixar na edição esse palminhas enquanto bocejavas. Eu sou capaz de deixar. A roçar. Pode-se dizer atrasado mental ou já não se pode dizer atrasado mental? Pode dizer-se o que se quiser. Pode dizer-se o que se quiser. Qualquer coisa ofende, portanto pode-se dizer o que se quiser. E então? Olha, não fosse eu não ser uma pessoa exibicionista, que não sou uma pessoa muito recatada, e hoje teria feito este podcast em tronco nu, porque está um calor do cacete e dormi mal para caralho. Também é. Mas nem foi tanto pelo calor. Também ajuda sempre, mas sim. Mas ontem estava pior. Hoje já desceu um bocadinho. Ontem estava... acho que é como o cu do diabo deve ser assim. Aquele calorzinho e aquele bafo. Sim. Aquele refogado constante dentro das paredes do teu cérebro. Porque eu ontem estava a trabalhar. E consegui. Foi um esforço, especialmente ali a seguir ao almoço. Sempre aquele... E consegui trabalhar e fazer aquilo que queria, mas tive sempre a noção que o meu cérebro era uma espécie daquela mioleira que a minha avó me servia com ovos mexidos quando eu era criança e que eu achava repulsivo. Mas senti isso. Mas comias? Eu acho que eu por acaso lembro de comer uma vez ou duas, mas acho que o meu sofrimento e a minha repulsa devia ser tão visível que nunca mais me deram aquilo. Tive a dizer, não faças mal ao miúdo. Sempre odiei mioleira. Não sei se horrível. Antes de ser gente, se comia caladinho. Né? Quando um gajo é puto, come tudo. Mas a partir do momento que soube, só o nome, mioleira, né? É que podia ter um nome mais gastronómico, mais bonito, né? Mioleira. Isso é logo para dividir os homens dos meninos. Porque tu sabes que existe muito entre grupos de homens, especialmente um certo tipo de homens, não é? Que, para quem a afirmação da masculinidade é algo importante e pelo menos contínuo, não é? Que se tu não comeres certas merdas, tu não comes aqui as tripas, qual é o problema? Sim. Não comes esses colhões de porco que tiveram ali, não é? E pronto, então para muita gente esse tipo de comida é também uma afirmação de que se tem... Eu tenho por hábito não comer órgãos. Não como órgãos. São músculos, não é? A não ser a pele, que é um órgão. Sim. E a pele do porco estreladiça é ótimo. Mas não como órgãos. Não me deem fígado, não gosto de iscas, não quero cá rins e coraçõezinhos. Não sou um bárbaro. Não sou bárbaro. Não colhões, não quer colhões. Sim. Eu acho Porquê que eu ia comer colhões? Já comeste colhões? Não. Túbaros. Depois chamam-lhe túbaros. Não são colhões. É que se chamassem colhões, se calhar não havia tanta gente a comer. Exatamente. Olha, quero colhões, quero os colhõezinhos. Sim. O que é que acontece? Acontece que os produtores de mioleira não tiveram a mesma agência de publicidade e branding do que os colhões. O gajo chegou, fez o briefing e disse: colhões não pode ser, vamos lhe chamar túbaros. Com a mioleira já não fizeram isso. Pois a mioleira devia ser outra coisa. Sim. Agora, depois um gajo come salsichas e farinheira e morcela, né? Que é bem mais nojento em termos de com um órgão que é natural, né? Aquilo é tipo ali os restos todos e as cenas, mas é o que é, não como colhões. Não como colhões. Sim, eu estava a pensar que... Não sei se já provei por acaso túbaros. Acho que não. Nós já devemos ter provado coisas que nem imaginamos. Sim, lá no cão, gato. Aquela carne picada. Ai que bom, uma bolonhesa. Pintainhos vivos nos nuggets.
são triturados vivos muitas vezes. É, pá. Sabias? Metem dentro de uma máquina os pinteiros. Pois, sim. É bom. Muito bem, eu ia falar aqui de qualquer coisa, mas esqueci-me. Queria falar das delícias do mar, porque estávamos a falar Pois, de quê? a delícia do mar é a salsicha do marisco, Sim. né? Eu, como não gosto de marisco. E já sei, ia muito dizer menos que salsicha do mar. é um bocado a delícia do mar está para o marisco, como a homeopatia está para a medicina. Pois é. Não é? Sim, Portanto, a enganar. É o pessoal, é arroz de marisco, não é? É a delícia E é só do mar. água também. É só água aquilo. Esperamos aquilo, é só água. É delícias do mar, não é marisco. Eu não penso que és fino. E por acaso no dia comi ameijos, estavam boas. Eu ameijos já gosto. Ameijos é o único. Ameijo, o mexilhão já é mais agressivo, sabe mais amar. Eu no outro dia fiz um desconfinamentozinho numa esplanada e comi uma mariscada. Comi várias coisas. Percebes? Understands? Understands, ostras, amêijoas, camarão. Foi fixe. Já tinha saudades. É isso aí. E pronto. Então, olha, vamos avançar para o programa desta semana. Vamos. É o programa que se calhar aproveitamos já para avisar. Será o último programa das próximas 2 semanas. O que significa que para a semana não há programa, porque eu vou de férias. E não há tempo para estar a gravar aqui com antecedência, mas vamos fazer o episódio especial de patronos. Sim. Portanto, para a semana não há o episódio normal, mas há o episódio extra de patronos. Portanto, se não forem patronos e não conseguirem aguentar uma semana sem... E avisamos já que se calhar isto em agosto vai acontecer. Sim. Não sabemos se o mês todo, se 2 ou 3 semanas, vamos ver. Mas, de qualquer maneira, os patronos ficarão sempre preservados. Salvaguardados, sim. Vai sempre haver episódio de patrono, mas gravado com antecedência. Sim. Mas provavelmente vamos fazer ali uma pausa. Agradecemos a compreensão, não parámos durante a quarentena toda e acho que também nos faz bem a nós e ao podcast em si. Também haver saudades uns dos outros. Saudades... respeitarmos as estações do ano, o pousio da terra, para depois nos erguermos ainda com mais vigor na verga. É isso mesmo. Quando voltarmos. Não, mas a sério, acho que toda a gente que está a passar por isto, não é? Da pandemia, sabe que há aqui um desgaste mental, um desgaste de imensas coisas, e eu tenho sentido isso, ou seja, eu estive a pensar nos últimos 9 meses, a par da pandemia, que eu acho que é uma pressão psicológica grande, mesmo para quem, como eu e tu, somos claramente privilegiados em relação a muita gente, mas ninguém está a salvo. Mas tenho feito muitas coisas e estou mesmo a sentir que preciso de desligar completamente. Não é só vou ali passar 2 dias, não olhar para e-mails, não pensar em nenhum projeto para depois voltar mais forte, mais vigoroso, mais forte, para bater punho. Eu também. Acho que toda a gente... Não vou parar completamente, tenho umas coisas para fazer e para preparar para setembro, mas pelo menos sair das redes sociais durante um mesinho, vou tentar fazer isso. Escrever para mim coisas e adiantar algumas coisas e preparar outras, mas sair da internet... Vamos ver. Sim, eu por exemplo já escolhi alguns livros que vou levar para férias, porque essa é uma altura... Eu vou ler o teu livro. Okay. Vamos ver se não me estraga as férias. As férias. Se fores para um lugar frio é sempre bom para atear a lareira, com pinhas, não é? Não aguenta muito, mas pronto. Mas é bom papel também, se houver, imagina dá para limpar se houver um confinamento, assim, de repente estiveres num sítio e não consegues ir comprar papel, estás à vontade, eu não levaria a mal, a sério. Jamais quereria que tu fosses limpar com ervas. Vou levar o teu e o do Afonso Noite de Luar e depois no fim vou dizer qual é que eu gostei mais. Fazes um Pepsi Challenge e fazes um vídeo de YouTube a dizer. Só um pequeno pormenor, porque no outro dia estava a fazer investigação para o livro que espero acabar neste verão e estava a procurar só uma coisa em Manhattan, em Nova Iorque, nos anos 20, porque eu sabia que havia uma igreja portuguesa, aliás passei por ela, onde se rezava a missa em português. Nos anos 20 não, porque ainda se rezava em latim, mas pronto, era uma igreja que congregava os imigrantes portugueses em Nova Iorque nos anos 20, 30 e 40.
E estava à procura e encontrei um livro que falava disso, que é, eu acho que é a Igreja de St. Anthony, exatamente de Santo António. E então a passagem era genial porque dizia, não sei o quê, visitámos a igreja tal e tal, e depois passámos pela Igreja de Santo António, que é conhecida por ser frequentada por portugueses, que o meu amigo disse serem gente limpa, trabalhadora e possivelmente mulatos. Ficaste. E eu achei genial, não é? Tipo, Mas, a concepção da brancura que cada pessoa tem, não é? Tipo, sim, mas parece-me que as duas coisas, as primeiras são um elogio, diz nos olhos de quem escreveu, não é? Que trabalhador limpo, sim, mas mulato, como que diz. Sim. É preciso ter cuidado com eles. É quase o género. Pá, tu não nem vais acreditar. São limpos, trabalhadores, pá, mas são mulatos. São mulatos. Isto é uma raridade. É tipo... Deve ser do sol das obras. E também pensei noutra coisa, enquanto estamos aqui a fazer os temas introdutórios no outro dia, porque estava a ver notícias e de repente, pá, houve ali uma conjunção de imagens que era, passou o Bolsonaro, o Trump, o Putin, e eu tinha acabado de escrever uma cena no livro em que havia uma discussão entre dois tipos sobre se houvesse uma porrada entre ditadores, isto na altura dos anos 30, quem ganhava. Tipo, o Mussolini contra o Hitler, o Salazar contra o Franco, todos, imagina que tinham mais ou menos 30 e tal anos, não é? Não vais pôr um gajo aqui a tripeça. E eu estava a pensar que na nossa era, que claramente o Putin, e estava a explicar isso à minha namorada, o Putin acho que rebentava com todos. Sim, não, ninguém faria frente ao Putin. Há um gajo de cinturão negro de judo, não é? Deve saber se ex-agente do KGB. Ex-agente do KGB, e tem ar de ser aqueles que no fim faz-te a chave faz-te um estrangulamento e vai-te ao rabo só por uma power trip. Ele nem está a curtir, ele nem curte homens, mas só para toma um Viagra para ficar de pau feito, porque senão também não consegue, e depois pumba. E é isso. Mas sim, é o gajo mais, não sei que haja aí algum, é assim, ele também é o que se gaba mais, não é? Sim. Pode haver aí algum tipo cinturão negro de jiu-jitsu e não sei o que, que nunca disse a ninguém. O Justin Trudeau, até é só ditadores. Não, era líder. O Kim Jong-un pode ser tipo Jackie Chan, tipo, enrola-se, tipo tatu. Era mais lutador de sumo. Pois é, o gajo enrola-se tipo tatu e faz tipo bowling de rua. E depois a minha namorada estava a perguntar, então, mas entre o Trump e o Bolsonaro, eu disse, pá, eu acho que não ia haver porrada. É daqueles gajos que saem no trânsito e eu faço e acontece e não sei o quê, e depois um dá assim um soco mal dado, estás a ver, tipo meio com a mão meio aberta, e outro empurra, e depois entram no carro e vão-se embora. Sim. Eu acho que não havia porrada entre eles. Sim. Mas apostava no Bolsonaro. Mas apostavas, mas olha que o Bolsonaro... Mas ele não era militar. Foda-se, mas está todo fodido, fez 3 operações. Mas não era quando eles eram mais novos? Era agora? Sim, ok, mais novos. Não, vamos 30 okay. É uma boa idade para andar à porrada. Sim. Aí se calhar o Bolsonaro dava porrada, sim. Apesar do Trump é grande, não é? O gajo é alto, não é? O gajo é muito alto. Isso, o peso às vezes já está a dar diferença. Sim. O peso é a altura, não é? Na luta. E como é que achas que o Costa se safava? O Costa é muito diplomata, ia ser daqueles que nunca andou à porrada na noite. Ia ser daquele gajo que ia dizer, não, pá, tem calma, peraí, eu vou-te pagar um copo. Sim, vou pegar um copo, tu sei que estás nervoso, o meu amigo está a ser parvo, tens razão, as minhas costas foram contra a tua bebida e vou-te comprar uma cerveja. Sim. Mas depois acabava o gajo a comprar a cerveja a ti. Sim, pois dava a volta. Sim. Não isso chamava os primos e os tios, chamava a família toda, não é? Porque ele chama a família toda para o governo. Portanto, podia ser por aí. Muito bem. Olha, por falar em porradas, eu não sei se isto agrada a todos os nossos ouvintes, falarmos do UFC. Se calhar alguns, mas tanto eu como tu gostamos. Viste os combates deste fim de semana? Vi o principal, o Usman com o Masvidal, e vi um bocadinho, porque depois começou-me a dar erro aqui do Holloway contra o... Qual era a outra? O Volkanovski. Sim, o australiano. Sim. Yeah. E depois os outros não vi. E achas que o Holloway foi roubado ou não? Não vi suficiente para isso. Eu depois vi isso, mas eu não vi os últimos rounds. Eu acho que só vi os e não ficaste um bocado desiludido com a prestação do Masvidal? Fiquei um bocadinho. Porque o gajo no primeiro round dava a entender que se tivesse treinado tinha ganho o combate, se calhar.
Só que o gajo não treinou. O gajo veio à última da hora. Ele diz que foi 6 dias, não é? Também havia quem dissesse que achava estranho e não estar a treinar. Não, eu acho que ele estava a treinar porque ele tinha um combate a ser negociado para julho, acho eu. Portanto, ele acho que fez algum treino. Mas depois parou. E depois quando o combate foi cancelado, andou em copos e fumar charutos e não sei quem. Mas o gajo pareceu-me no primeiro round, o gajo pareceu, o gajo vai ganhar isto. Mas depois ficou sem gás completamente. Sim. Foi um combate ficou sem gás e caiu na estratégia do outro, que foi uma estratégia inteligente, não é? Tipo, não é a mais espetacular, mas foi inteligente. Sim, mas foi um combate de merda. Foi. Agora, o que eu acho incrível naquilo é realmente, eu depois estive a ver algumas vídeos de produção, é como é que os gajos construíram, ou seja, toda a logística que está em levar aquelas pessoas para aquela ilha, construir aquilo, e é fantástico aquilo. Yeah. Sim, para quem não sabe, aquilo foi proibido nos Estados Unidos, que é onde opera maioritariamente o UFC, e está proibido devido à pandemia, e os gajos fizeram uma ilha da luta, a Fight Island, nos Emirados. Abu Dhabi. Em Abu Dhabi. E aquilo é tipo, testam toda a gente, antes de ir para lá testam, quando chega lá testam, ficam lá de quarentena 2 dias, depois testam outra vez. Sim, depois testam outra vez, sim. E é toda uma logística para conseguir. Sim, eu estive a ver imagens das pessoas nos hotéis e no centro de treinos onde eles entram. As pessoas que estão lá sempre a tirar a febre, sempre a desinfetar coisas. Parecia que estavas num cenário de pós-explosão nuclear. Yeah. Tipo, aquilo. Os gajos em pay-per-view fazem dinheiro suficiente para sustentar isso, não é? Pay-per-view, sim. Acho que é mais pay-per-view, nem sequer. Quer dizer, patrocínios também, provavelmente. Também, imagino que sim. Olha, já há algum tempo que não falamos de redes sociais. Olha, chega para o outro lado, pá. Vai andando. Relaxa, senão não encaixa. Lá estás tu sempre a dar ordens, caralho. Deixa pensar que eu sou o teu cão, a Zaya. A Zaya não obedece, tu obedeces mais que a Zaya. Mas isto para quem não percebe é porque temos a parte filmada para os patrões. E eu estou sempre a desenquadrar-me. Sim, mas aqui é por causa do software de merda, mas pronto. Não dá para ajustar. Então, estava eu a dizer que não é novidade para ninguém que as redes sociais podem ser um viveiro de frustração e de ódio, tudo isso. Queria te perguntar, e já vais perceber porquê, como é que definirias tipo, o ambiente? Imagina, se fosse uma casa noturna das 3 principais, Facebook, Instagram e Twitter, que julgo que são as 3 principais, onde as pessoas interagem mais umas com as outras. Como é que definirias cada uma delas? Então, Facebook é um centro de dia, né? Centro de dia, onde as pessoas partilham coisas, família, mas depois há muitas quesílias, né? Há muita quesília já dos velhos. Já, e é assim, eu ainda assim, parecendo que não, as pessoas falam muito, mas eu acho que o Facebook é a mais saudável de todas. Porque o Twitter é ódio a céu aberto. Também depende das contas do que tu segues, mas eu nem sigo quase ninguém, sigo pouca gente. E é só ódio, só discussão, não é usado para nada positivo, ou muito pouco. Eu não tenho Twitter, como tu sabes, mas às vezes vejo alguns tweets e acompanho algumas polémicas, e a ideia que eu tenho é que, aliás, há um cartoon, eu não sei se que falei aqui dele, mas há um cartunista brasileiro que eu adoro, que é o André Damer, acho que é assim que ele se chama, e que ele tinha um cartoon que era tudo à porrada num bar, e o barman diz, isto aqui não é o Twitter. Tipo, e então é essa a imagem que eu tenho. Ou então que é tipo um dos últimos Rambos, que são profundamente violentos. Tipo, no último Rambo, não vi o filme, mas estive ali no outro dia, o gajo tipo, acho que arranca a clavícula de outro gajo. Então eu imagino assim, do ponto de vista dos argumentos, obviamente, não do sangue literal, imagino um bocado isso, tipo um sítio onde a malta vai andar à mocada, onde aqueles bares onde tu sabes que vais andar à mocada. Porque tu tens no Twitter, tu juntas no Twitter em conversas os arrogantes intelectuais com os burros taberneiros, tasqueiros, e discutem em pé de igualdade. E normalmente aquela velha máxima, não é? O arrogante intelectual é que deixa um bocadinho de nível. E depois tens vários tipos de Twitter. Tens o Twitter mais da malta mais jovem, tipo 12, 13, 14. Aí é diferente, não é? É aquelas coisas de adolescentes.
mas há muita arrogância intelectual e muita ofensa e discussão por tudo. As pessoas veem um tweet e querem discutir, porque é fácil discutir no Twitter para quem é burro, porque são precisos argumentos muito pequeninos e só precisas tipo quase de uma ofensa, não precisas de elaborar um raciocínio, e então os burros gostam muito de discutir no Twitter. E pronto, as pessoas normais, se têm bons argumentos, não cabem normalmente em 280 caracteres, não é? Mesmo que faças uma thread. O Instagram, à partida, aparentemente é o mais saudável, porque é mais coisas bonitas e fotos, mas acho que é o que lixa mais a cabeça das pessoas, porque tu estás constantemente a ver vidas incríveis e fotos, isso, as pessoas só partilham ali o bom e o... Mas, por exemplo, eu se tivesse o Instagram, eu não seria vulnerável a isso. Ou seja, isso incomoda muito mais. Sim. Eu estou a dizer do ponto de vista também não me incomoda muito, mas para os mais imagina, novos... estou a fazer scroll down no Facebook e de repente vejo uma merda de um gajo que não sei o quê, que diz algo que eu acho uma barbaridade e uma estupidez ou uma falsidade, e não é uma coisa consciente, mas eu reajo muito mais a isso do que alguém que estiver a tirar fotos, estou na República Dominicana ou estou na festa. E o Instagram tem a vantagem que só te aparece aquilo das pessoas que tu segues. Quando no Twitter e no Facebook dá para alguém partilhar, tu os segues, mas eles partilham de outra e tu vês, acabas por ver também. No Instagram isso não acontece. E portanto consegues fazer uma utilização mais higiênica. Agora é um mundo, tipo, até a cena das influencers e não sei o que mais, que é um mundo um bocado fútil. E não só das influências, mas de outras, assim um bocado. Mas, por exemplo, começa a ter muito ódio. Começa. Os comentários têm muito ódio. Os comentários não estão tão visíveis. Como é muito mais scroll, grab and go, as pessoas não param tanto para ler os comentários e ler as descrições. E então parece que há menos ódio. Mas não. Se vais ler comentários de uma sei lá, agora vi da Pipoca, os comentários depois nem tinham nada a ver com o post, eram sobre o Cláudio Ramos, só ódio ao Cláudio Ramos por uma cena que tinha acontecido no Big Brother, e ela é comentadora do Big Brother. E então esse tipo de discussões mais fúteis também já está no Instagram. Mas, assim, em formato de ódio. Sem desprimor para a Pipoca, que aliás já foi nossa convidada, quem escolhe ser comentador do Big Brother está sujeito a isso. Não claro. Devia, mas está. Ou seja, sim. É como isto comer ostras. Tu sabes que podes passar uma noite horrível se tiver uma ostra má, não é? Então, um jogo. Não, claro. Ela deve ser para o lado que ela adora melhor, não é? Claro. Não estou está ali a ganhar o dela e a ganhar visibilidade. Sim. Agora vêm sempre esses efeitos secundários. É mais chato, mas pronto. Eu também estava a dizer isto porque não sei se é ou eu tenho andado menos tempo no Facebook. Mas agora deixa-me dizer, para concluir, é que eu sinto que me irrita mais é o Twitter neste momento. Ok. E o Twitter deixei de ir lá, vou lá, ponho as minhas piadas, venho embora. Claro. Já não. Eu também dei por mim tipo a ficar com. Porque era um ritual que eu fazia, imagina, acordava, ia ao Twitter e não sei o quê. Como aquelas pessoas que acordam e vão fazer cocó ou fumam um cigarro. Ver as notificações e durante muitos dias era acordar com uma energia negativa porque os otários sobressaem mais, né? E então deixei de. Vou lá muitas vezes, faço lá muitas piadas, mas tento ser mais higiênico. Eu não só tenho postado menos, porque postar, mesmo que tu não vais lá, mas há sempre mais interação. Tu depois abres e vês, tem 9, 10 comentários, 5 mensagens, não é? Portanto, tu estás a reagir de alguma maneira, mesmo que sejam coisas positivas, não é? Sim. E eu queria encurtar um bocado, não necessariamente a interação, apesar de que passe cada vez menos tempo, mas gosto de ver algumas coisas, descobres sempre séries, artigos, é bom, mas mais do que tudo diminuir a reação, não é? Aquela coisa, portanto, se não vais aos comentários, se não respondes, isso beneficia essa tomada de decisão. Mas eu acho que, como nós já falámos aqui, as redes sociais não existem de forma estanque da realidade, portanto, se as pessoas
sentem mais pressão psicológica, estão a ficar sem emprego, estão mais irritadas com os falhanços do governo ou com a crispação ideológica, é natural que depois isso também se manifeste nas redes sociais. O que eu tenho notado é sempre que eu ponho alguma coisa e até tento pôr algo que às vezes é mais uma piada, um insight, percebes? Não é uma denúncia a ninguém. Que há sempre alguém que vem lá, nem que seja e puxar por alguma coisa que tem mais a ver com o que essa pessoa quer dizer do que aquilo que eu escrevi. Sim. Eu, por exemplo, escrevi no outro dia, quando o Bolsonaro teve Covid, escrevi só, não comecem já a celebrar, porque o Hitler também apanhou pé de atleta numas termas em Viena durante a anexação e passado o mês estava a invadir a Polónia. Sim. Era uma piada da Segunda Guerra Mundial, a dizer... Veio logo alguém dizer, não, porque no Brasil tem uma taxa de letalidade inferior à de Portugal e as coisas aqui vão ficar bem, não sei o quê. Bem, para já, podia aqui debater isso, não é? Que é, tu analisares o problema da Covid exclusivamente pela taxa de letalidade, sem correlacionares, por exemplo, em que altura da pandemia que está o país, por exemplo, não é? Ou mesmo em alturas comparáveis, o problema da Covid não é exclusivamente a letalidade. Um dos problemas, por exemplo, do Brasil é a iniquidade no acesso à saúde. Portanto, muito menos pessoas, em termos proporcionais, têm acesso a bons cuidados de saúde do que noutros países. Se a mortalidade não for má, mas só morrerem pobres, também é um chato, não é? Claro. E depois os milhões de trabalhadores informais que não têm apoios do Estado, porque são informais e que de repente não têm nenhuma fonte de rendimento, não é? Mas é engraçado porque muitas vezes tu vês é que as pessoas querem ir lá dizer alguma coisa, não é? Ou seja, querem ir lá dar a sua opinião, que muitas vezes não está engaged com aquilo que tu dizes. Sim, não tem nada a ver. Não apanhaste... É a mesma coisa. Agora há uma moda que surgiu muito as iniciativas liberais e o Chega e não sei o quê, que é, se tu disseres, falares mal do Hitler, aparece alguém a dizer, sim, e o Stalin? Agora é moda. E é tipo, sim, está bem, o Stalin também foi mau, e então, mas eu estou a falar do Hitler, o que é que tu queres agora? Queres alpista? E o Pol Pot, e o Alexandre o Grande, e o Genghis Khan. Porque acham que tu dizes mal do Hitler, automaticamente és de extremo, és escardalho. És escardalho e gostas do Kim Jong-un. Mas é assim, uma das coisas boas das redes sociais é que te fazem conhecer a ti próprio como tu não conhecias. Eu, num espaço de uma semana, fui acusado de ser anticomunista primário e, portanto, estar a pactuar com os fascistas e de promover o marxismo assassino, que matou milhões de pessoas. Eu não sabia que tinha em mim, na mesma pessoa, um borderline fascista e um marxista. Sim, eu no mesmo dia sou fascista, racista e sou também antifa. Sou as duas coisas, no mesmo dia. Na mesma piada, muitas vezes, que é quando eu sei que é boa. O que é engraçado é, hoje em dia, ou seja, antigamente tu vias o centro ou os moderados como uma espécie de força, muita gente via como uma força resignada, encostada ao sistema, não quer uma mudança ou progresso. E eu acho que hoje em dia tu tentares ser moderado e utilizares o bom senso é em si mesmo uma forma de radicalismo, porque estás a ser quase radical para os dois espectros. Sim, que estão nos extremos. Não é? Hoje em dia não seres dos extremos é seres rebelde. É seres tipo, não ires contra a maioria, ou pelo menos ou a minoria mais ruidosa, se calhar é mais isso, mas é como não seres racista, és automaticamente de esquerda, que eu acho uma cena incrível. Não seres racista, és de esquerda. Sim. Ou não seres racista, és politicamente correto, que é outra. Sim. Não, é só uma pessoa decente, é só uma pessoa... Claro, é isso que eu já disse isso aqui, então é como dizer, teres que dizer, eu sou não pedófilo, eu não sou a favor dos pedófilos. Sim, não é? O politicamente correto. Isso é politicamente correto. Sim. Olha agora, não és pedófilo. Só porque a sociedade acha que ser pedófilo é mau e tu não és. Depois, és um carneiro. Wake up sheeple. Olha, viste o novo special do Jim Jeffries? Vi sim. E curtiste ou não? Fora a parte dele me ter plagiado um beat, não é? Eu pensei nisso, pá! Plagiou. Sorte a minha que eu lancei aquilo antes, não? Já ia dizer qual é que era? Eu pensei nisso. Dos gordos e fumadores. Exatamente. O paralelismo entre gordos e fumadores. Para mim isso é igual e tem lá uma outra piada igual. Eu evoluo mais o beat.
É mesmo um beat, Sim. ele é só um bocadinho. Aliás, tu já falaste disso mais do que uma vez no podcast, não é? Sim, já tinha lançado. Mas repara, é uma analogia, é um insight interessante, mas é uma analogia que eu acho que está ao acesso. Sim, não São é? duas coisas. Claro, sim. E acho que depois de chegares à analogia, é relativamente fácil chegares à cena do. Sei lá, o que ele tinha que era os gordos irem comer lá fora, como os fumadores fumam, que eu também tinha isso, mas eu dizia que era obesidade passiva, ele não vai por aí, não sei. Mas sim, portanto ele plagiou. Já me tinha acontecido com o Ricky Gervais também, com o beat dos filhos. Só que depois o Ricky Gervais lançou primeiro dele, só que eu já andava, até já tinha filmado, mas fora do sol, antes de começar o sol. Great minds think alike. Eles plagiam-me todos. Filhos da mãe, mas depois um gajo é que lanças depois, estás associado. Mas é engraçado porque eu gosto de ver artistas, sejam da comédia ou à escrita, que não repetem uma fórmula, ou seja, que tu vês que existe uma evolução, que existe um risco de tentar outras coisas. E gostes ou não, eu acho que, por exemplo, neste special do Jim Jeffries, tu vês isso, não é? Ele próprio até fala de algumas piadas que fez, que agora não fariam sentido, mas eu acho que ele, ao contrário, se calhar, do que aconteceu com o Aziz Ansari, porque também que era uma situação complicada, não é? O gajo tinha sido crucificado. O Jim Jeffries não o faz de uma forma se calhar tão apologética, não é? Estou a falar relativamente à misoginia, não é? Sim, eu só não achei muita piada ao espetáculo. Não achaste? Eu achei que para o que estou habituado dele, não achei muito. Sim, não é um espetáculo dele com mais piada. Imagina, de 0 a 10, eu sei um 6,5. Ok. É aquele filme de 6,5 que tu vês, do IMDb, que é tipo fixe. Mas ele tinha lá um beat muito bom que eu gostei, já não me lembro o que era. A coisa que eu mais gostei foi a forma como ele construiu o espetáculo na narrativa dos pratos de degustação. E ele saía, depois voltava. Sim. Eu gostei disso, acho que isso está giro, está bem feito. Mas em termos de tipo de piadas e de premissas, o gajo fica tipo, ei, como é que o gajo se lembrou disto? Não vi lá assim muitas, ao contrário do Bill Burr, por exemplo, o último, que acho que está incrível. Este desiludiu-me, acho que está bom na mesma, mas acho que fica. O último do Louis C.K. também, já falámos aqui, também é melhor do que os dois anteriores. Eu não vi no Maxi. Viste ao vivo, sim. Mas ainda não vi a filmagem. Mas olha, ainda falando e para terminarmos o tema das redes sociais, queria te perguntar se acompanhaste aquela campanha do Stop Hate for Profit, que era uma campanha de algumas empresas que suspenderam, eu acho que temporariamente, não é? Sim. A publicidade no Facebook, entre elas a Coca-Cola, a Starbucks, a Verizon, que é uma espécie de nós americana, um colosso das comunicações, a Unilever, permitem para já um mês de suspensão, até 6 meses, dizem elas. E fizeram-no porque acham que o Facebook não toma medidas suficientes para remover o discurso de ódio ou a informação falsa. E aqui podemos reconhecer que esta discussão do que é ódio ou não pode ser essa discussão, mas eu acho que é pacífico para toda a gente admitir que dentro desse espectro existe de facto informação que é falsa e que é de ódio, ou seja, acho que para toda a gente, não é? Ou seja, nem que seja um 0,5%, mas existe, não é? Há quem diga que o CEO, o Zuckerberg, não está muito preocupado, que acha que eles vão voltar, apesar de terem enunciado medidas de maior controle, mas a verdade é que o Facebook, mesmo quando recebe multas, e tem recebido mais acho que na União Europeia recebeu uma multa de 5 mil milhões por causa do caso do Cambridge Analytica. Mas a verdade é que não tem grande impacto, não é? Havia uma colunista do The Guardian que dizia que há quem compare o Facebook com a China, não é? E ela diz, não, eu acho que é muito mais a Coreia do Norte, dizia ela, no sentido em que tem uma estrutura com um líder, que é uma espécie de quase de um guru, não é? O que é que tu achas disto, desta campanha? Eu custa-me um bocadinho levar a sério as marcas, não é? Porque o que as marcas fazem é simplesmente para vender mais, para terem mais publicidade. Nenhuma marca, não venham com tretas, vamos ter aqui agora um posicionamento ético. Se isso prejudicar as vendas deles, eles estão quietos. Eles vão
a caminho, vão ver onde é que podem vender mais. E é isso que fazem as marcas, porque é o capitalismo, e acho que até é a obrigação das marcas, porque a obrigação das marcas é fazer dinheiro para também fazer postos de trabalho e pagar aos trabalhadores. Não é? Uma marca que agora tomasse uma posição por questões éticas e perdesse o dinheiro todo e milhares de pessoas ficavam no desemprego, se calhar isso é que é antiético. Não é? É preciso ver. Agora, aqui é a velha questão que é: preferimos ter uns culpados fora da cadeia ou inocentes presos? Todos nós, enquanto sociedade, preferimos que haja uns culpados que não são condenados. Claro. E a questão do discurso de ódio no Facebook acho que é um bocado isso. Preferimos que haja ódio, de discurso de ódio, ou entrar numa fiscalização tão apertada que vai haver censura. Porque já existe censura. Também, mas, por exemplo, houve aquela grande polémica do vídeo do massacre na Nova Zelândia, não é? Que o Facebook deixou ficar já depois, muito tempo, depois daquilo ter acontecido. Não é? Sim. Isso é objetivamente, eu há bocado quando me referi a coisas que são objetivas, isso é objetivamente algo que não deve estar numa rede social. Mas certo? É muito difícil fazer essa filtragem. Eu, por exemplo, agora, o meu texto que falava sobre a linguagem inclusiva, de todos e todas com arroba, que é um artigo num jornal, que é do SAP 24, é um artigo num jornal, foi removido pelo Facebook. Mas a piada, que é sobre a morte, o desejo da morte ao Bolsonaro, não foi removida. E eu percebo que até possa ser interpretada como discurso de ódio, porque aquilo é tirado fora do contexto humorístico, não é? O outro é um artigo de jornal, da minha opinião, que não tinha nada de ofensivo e que foi removida. E este é também o problema. E, portanto, e outra, que a piada que eu fiz com a lápide do Bolsonaro foi tagada como conteúdo cruel. E tens que queres mesmo ver aquilo, porque é muito ofensivo para as pessoas. Mas olha, há um filósofo brasileiro que escreveu, agora não me lembro o nome dele, que escreveu uma coluna na Folha de São Paulo que deu imensa polémica. E eu acho que não devia... Quer dizer, percebo porque é que deu polémica. Para mim não deu polémica nenhuma. E que é muito curioso, porque tinha muito a ver com aquilo que nós falámos aqui há uns tempos no podcast dos patronos do utilitarismo, que é tu agires em consonância ou pelo menos com o propósito de minimizar o sofrimento e potencializar um outcome positivo, um resultado positivo, não é? Felicidade. E ele escreveu uma crónica a dizer, ou seja, não era uma crónica de ódio a dizer como se fosse um post no Facebook a dizer o Bolsonaro tem que morrer porque é um ditador. Não, era muito bem estruturado, dizia, quase em termos matemáticos, como é que a morte do Bolsonaro poderia contribuir para menos pessoas morrerem da pandemia, menos pessoas morrerem de violência na rua. Imagina o que é que isto não deu, não é? Claro. Tipo, ainda por cima num jornal que o Bolsonaro odeia. Mas eu não sei se tu partilhasses isso no Facebook se ia ser tirado ou não. Mas a verdade é que não houve quem lesse. Não, porque há um viés também ideológico. Claro, as coisas que atacam mais a esquerda são muito mais facilmente censuráveis do que as que atacam a direita. Mas repara, se tu fores um gajo honesto intelectualmente e leres aquilo e te conseguires despir dos teus preconceitos ideológicos, aquilo é um argumento filosófico. Ou seja, tu podes dizer, mas é contra o Bolsonaro. Eu não o vi assim. Se calhar aquele gajo até é anti-Bolsonaro e faz campanha. Mas como estava argumentado, eu não vi assim. Agora, claro, para um algoritmo ou para um gajo que esteja num escritório no Facebook a analisar isso, se calhar não o vê da mesma maneira, não é? Sim, e há uma coisa que é discurso de ódio, outra coisa é incentivo ao ódio e à discriminação. Claro. Também são coisas diferentes. Mas, e eu acho que nos anúncios, porque eu acho que é isso que está em causa, que é deixar promover anúncios que sejam fake news ou sejam ódio. E eu aí acho que sim, são promovidos, se são anúncios, se são coisas que te vão aparecer sem tu seguires, eu acho que tem que haver um cuidado especial para não haver aquele targeting específico a pessoas com determinada, como foi do Cambridge Analytica. Claro. E eu acho que aí faz todo o sentido porque sim, exatamente. Agora, mas eu se for um burro e decidir seguir uma página que vou estar num grupo da Terra plana, sim. Eu tenho o direito. Claro. E a Terra plana é fake news, é anti-coisa. Acho que pode ser prejudicial porque quem acredita que a Terra é plana mais depressa acredita que as vacinas não funcionam. Claro. Mas as pessoas têm o direito à estupidez e à burrice, é uma coisa bonita. Mas agora, fazeres um post patrocinado
de que a Terra é plana, com fake news, com coisas, se calhar aí sim, se calhar deve ser. Agora, estas marcas, eu gostava de saber se as marcas apagaram, deixaram de publicar nas contas, ou só deixaram de patrocinar. É que os dados das pessoas, o negócio do Facebook, além dos posts patrocinados, é os dados das pessoas, se calhar até é mais. E portanto as marcas querem ser então retas, apaguem a conta, apaguem as contas todas. Eu posso dizer quando é que eles fizeram. Eu já tinha aqui. Quando é que eles fizeram em publicidade em 2018? Sim, não sei quantos mil milhões por dia. Ele nestas semanas perdeu 53 mil milhões, acho eu. Sim, aqui é em valor de ações, não é? Sim, pois é, valor de ações, é tipo, isso é tudo. Isto é tudo recuperado. Epá, sim, mas olha, mas nós falamos aqui do discurso de ódio, mas não falamos de outras coisas que foram largamente mencionadas e que eu acho que até são mais importantes. Que era a questão, por exemplo, do massacre em Myanmar, dos Rohingya, e depois dos campos e da campanha do governo chinês contra a minoria muçulmana também na China, e a questão como é que falta uma palavra? Da participação, não, mas da sabotagem, se por assim se pode dizer, supostamente dos serviços secretos russos durante a eleição norte-americana, não é? Mas diz. Em relação a isso, são os vídeos dos massacres. Se na televisão pode passar o massacre quando foi em Timor, ou o massacre agora quando aqueles corpos foram atropelados e apareceram os corpos, a televisão pode passar, a rede social deve censurar. São coisas um bocado diferentes, porque eu já acho que não devia passar em lado nenhum. Na questão de Timor, tu estavas a tentar alertar para o massacre do povo que está a ser oprimido há 30 anos sobre uma potência estrangeira. Exato. Neste caso era um gajo que entrava numa mesquita onde pessoas estavam a rezar pacificamente e matava toda a gente. Não é? Mas mais do que isso, essa questão do vídeo, há a questão da política internacional, ou seja, o Facebook como aliado, voluntário ou não, de Estados opressores que oprimem ou minorias ou que interferem na política interna de outros Estados. Pois, eu acho que o Facebook lá está do lado onde está mais dinheiro. Eles só olham para isso e não me parece que o Zuckerberg, aliás, todo o Silicon Valley, todas as empresas de tecnologia até têm um viés muito mais de esquerda. Todos. E portanto, o Facebook se vai aliar-se a esses Estados, eu acho que não tem nada a ver com política, tem a ver com dinheiro. Se tu imaginasses uma distopia futurista nos próximos 50 anos, daquelas em que uma mega corporação de monopólio igual às outras e torna-se e o sistema torna-se uma espécie de em vez de ser uma teocracia das corporações, qual dos grandes é que tu vias que podia ter esse papel quase de vilão de James Bond que queria tomar conta do mundo? Pá, não sei, acho que tanto a Google como o Facebook, quer dizer, são as que têm mais dados das pessoas, não sei se... As pessoas falam, o Zuckerberg, não sei até que ponto é que ele manda, não sei que equity é que ele tem na empresa, deve ser pouquíssima. E, aliás, equity, agora, ações, e tem os acionistas e as pressões e os grandes grupos a fazer pressão. Mas ele está presente. Ele manda, na parte executiva, não é? Sim, mas não sei se os acionistas a respirarem-lhe na nuca e o Dow Jones, ou lá qual é que é a cena da bolsa, se há alguma opinião pessoal ali que entra que gira o leme da empresa. Eu acho que não. Sim, de convicções pessoais dele convicções e políticas. pessoais, também acho que não. Sim, também acho que não. Agora, o gajo não é um gajo empático. Nós olhamos para ele, parece um robô, sem sentimentos. Tem aquela cena toda do filme que nós vimos do gajo roubar a cena aos outros. E então olhamos para ele assim um bocadinho com mais receio do que mas se calhar o Elon Musk tem muito mais complexo de Deus, sim, do que o Zuckerberg. Sim. Não é? Só que achamos que é um gajo porreiro e que vai mudar o mundo e não sei o quê. Mas vai para o espaço, e para o espaço é cool. Mas é um gajo que tem muito mais personalidade para ser um ditador e um déspota do que, tal como o Steve Jobs também já tinha, do que o Zuckerberg. Olha, e o que é que achas de... porque eu lembrei-me agora do Kanye West, porque acho que... Não sei se foi o Elon Musk que disse que ele se devia candidatar, mas vi uma notícia genial que é, na mesma semana em que o Kanye West anuncia a sua candidatura a presidente dos Estados Unidos, o Dalai Lama lança o seu primeiro disco.
Não é? Olha, É. o mundo está. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Os próximos meses, eu não sei se chegamos até ao fim do ano. Vamos ver. Mas olha, posso já dizer que um dos próximos episódios dos Patronos, nós vamos gravar 2, não sei se será já o de sábado ou do seguinte, vai ser exatamente sobre o fim do mundo, como é que os pobres e os ricos se preparam para o fim do mundo, especialmente porque aumentou a compra de bunkers de proteção nos Estados Unidos e não só, tanto para a classe média como para os ricos, não é? Sim. E vamos falar das várias formas que o mundo pode acabar e como é que vocês se podem proteger num dos episódios dos Patronos. No outro vamos falar de questões de género do ponto evolutivo, ou seja, porque é que as mulheres, por exemplo, têm uma tendência para homens. Eu sei que é isso. Porque é que as mulheres, enquanto não conseguem estacionar, se riem da piada do Guilherme que vai no banco do passageiro. Exato. Ou seja, que disse uma semana antes, que só agora é que elas perceberam. Porque é que as mulheres apreciam supostamente homens com sentido de humor e outros aspectos do acasalamento que são explicados pela evolução. Sim, vamos falar disso, que é sempre um tema interessante. E entre esses queria só aspectos, dizer, se por acaso são pessoas que acreditam que não há qualquer diferença entre sexos e géneros e não acreditam na biologia, subscrevam o Patreon, que é para poderem usar as nossas frases e censurarem-nos e cancelarem-nos mais tarde. Exato. Portanto, patreon.com/sem-barbas na língua. e podem por €1, ou seja, por €1 podem euro. ter o prazer de nos ouvir e de nos cancelar a Nos seguir. cancelar. Sim, é isso. Vamos também falar sobre um dos, eu não diria que é um mistério, mas dos comportamentos típicos dos homens, 2 aliás, um é mexer, porque é que os homens mexem na pila e nos testículos, e o chamado perna aberta, o spread, como é que se chama? Isso é um nome que eu devia ter apontado. O man spread. Essa é uma coisa que me faz. Porque é que o homem o faz? Ou seja, estar sentado, imaginem, numa cadeira ou num metro de perna aberta, porque é que os homens o fazem e de como é que isso, para algumas pessoas, é um atentado e é uma forma de afirmação do patriarcado. Sim, não, e havia até uma campanha, né, para as pessoas deixarem de fazer isso nos transportes públicos, sequer a sério. E pá, não sei se já experimentaste ter túbaros entre as pernas, mas já Vamos falar disso. Muito fácil de falar para quem não tem lá nada. Vamos falar disso no episódio dos Patronos. Já há algum tempo que não falamos de nazis, mas nazis a sério. Não é que há gajos que vão para a manifestação vão de fazer Chega. piadas sobre o Mamadou e que também são racistas, mas que é na Alemanha foi desmontado. Se bem que é uma personagem que eu pouco simpatizo, por exemplo, o Mamadou. Não, eu não simpatizo, por exemplo, com a Joacine, Pois, exato. mas em nenhum momento, ou seja, se eu fosse racista, não precisaria de argumentos racistas para poder desmontar aspectos que para mim são mais prementes e pelos quais ela pode ser avaliada, não é? Portanto, eu nunca me passou pela cabeça, como eu já estou farto de ver, não é? Memes e não sei quem, que basicamente estão a atacá-los por eles serem negros. Claro, isso é estupidez, claro. Portanto, isso para mim não faz sentido. As pessoas podem, mas é preciso perceber que também dá para ser negro e ser idiota. Sem ser racismo. Dá para tu achares um negro idiota sem ser racista. Mas eu acho também é preciso. a Joacine idiota em várias coisas. Eu não acho que a idiotice dela resulte do facto dela ser negra. Exato, exatamente. Sim, é isso que eu estou a dizer. Dá para tu achares um negro idiota, dá para tu achares alguém idiota que por acaso é negro. Idiota, filho da puta, escroque, criminoso, tudo. Mas se tu chamares ou disseres que vão-te chamar também, muita gente vai chamar racista. Até porque a probabilidade de seres também é grande, não é? Se tu te manifestas assim. Mas então, aqui há pouco tempo, mas acho que a investigação continua, na Alemanha foi desmontada um grupo de forças especiais, os KPSK, porque havia cerca de 20, foram presos cerca de 20, estamos a falar de soldados de elite, não estamos a falar da Polícia Municipal, porque foi encontrada memorabilia nazi, 20 quilos de explosivos, várias armas ilegais e várias ligações a movimentos de extrema-direita.
E que era transversal, ou seja, tinhas, nos próprios oficiais já tinhas isso. Eu assusta-me sempre um bocado, acho que a reação do governo alemão foi completamente imediata e inclemente, mas assusta-me sempre um bocado quando nazis têm formação de tropa especial. Não é? Não sei o que é que... Isto para quê? Só para terminar, e depois vou pedir o teu comentário. Que esta semana, eu lembrei-me disso porque esta semana saiu no Expresso uma investigação, julgo da Polícia Judiciária, sobre a extrema-direita em Portugal. Os Hammerskins, por exemplo, e outros, e por um lado é sempre preocupante o facto de eles existirem, não é? E dos rituais de iniciação deles, que eles continuam a fazer evangelização, por exemplo, e há vários casos desses, a praxe é tu ires bater num negro ou num homossexual. Houve também um tipo que foi agredido e ficou com danos neurológicos, acho que crónicos, porque tinha uma bandeira do PCP ao ombro. Sim. E que acho que respondeu ainda por cima, não é? Sim, vinha de uma manif. Tinha havido uma manif. Exatamente. E essa investigação aponta que estes skinheads, estes neonazis, atuam essencialmente no âmbito da sucata, que ali é borderline legal, mas vendem, às vezes é legal, às vezes não é, mas não pagam impostos. Toda a máfia tem as sucateiras, eram da máfia, não é? Claro. Sucata, droga, armas e prostituição, e que, ao contrário dos outros movimentos, como na Alemanha, que são organizados, esta foi a parte que eu achei graça, é que os lucros, que são elevados, não são utilizados em prol da organização, ou seja, de fortalecer a organização, não, são para uso dos próprios. Claro, porque se fosse para fortalecer a organização, eles eram comunistas. E eles não são comunas, não. Parece que um deles, inclusive, tem 2 sites, tem ligações com os seus correligionários no leste europeu, onde vai buscar prostitutas, e tem 2 sites, dos maiores sites de prostituição em Portugal, são dele. Há aqui pelo menos 3 elementos que foram fazer formação militar com os ultranacionalistas ucranianos que andam em guerra com os russos desde há alguns anos. Mas eu achei graça a estas 2 coisas, ou seja, sem tirar importância, que eles tivessem um site de prostituição e que utilizassem o dinheiro em prol deles mesmos, não é? Tipo, vou ali comprar uma nova moto ou uma coisa do género. Não, e o mais engraçado é que esses gajos vão ser os primeiros a dizer que os pretos são criminosos todos. Claro, já para não falar disso. Que é uma coisa que são criminosos e que só vendem a droga. Então, o que é que você faz? Tem mais propensão para o crime. Sim, e tem propensão para o crime, que é uma raça não sei o quê. Então o que é que você faz? Portanto, eu tenho vendo droga, armas e tenho sites de putas. Sim. É isso. Mas faço com organização. O que faz de mim o branco. Sou superior. Pronto, é isso. A primeira coisa e tem putas mulatas, negros? Tenho, mas isso é porque o mercado assim o pede. Sim. E o mercado autorregula-se. E provavelmente até tem sites com acompanhantes gay. Homens. Certeza. Porque faz guita. Por acaso, há bocado falaste disso do gay e há bocado quando estávamos a falar do KGB era para dizer uma coisa e depois esqueci-me. Que estive a ver a entrevista de um ator que eu gosto bastante, que era o gajo que entrava nos Americanos e que agora entra na série Perry Mason, que está na HBO e acho que é muito boa, por acaso, já ouvi dizer bem. E ele, aquilo era escrito por um gajo da CIA e, portanto, ele recebeu muita informação sobre como é que os espiões atuavam nos anos 80, especialmente os da CIA, mas também os do KGB. Então, no KGB havia uma espécie de formação que era a Operação Romeo, ou como é que se chamava, em que tu eras treinado, e acho que isso aparece na série, a dormir e a ter desejo sexual, ou seja, a seduzir, mas também a dormir, ou seja, teres intimidade, com diversos tipos de mulheres e inclusive de homens. Pois. Portanto, um agente do KGB, tipo, ele fala disso, que acho que na série eles retratam isso. Tipo, primeiro aparece uma gaja muito gira, depois metem-te na cama, imagina, com uma gaja de 60 anos, com os dentes todos tortos. Depois metem-te na cama com um gajo repulsivo. Não. E eu estava a pensar, foda-se, ser espião não era fácil. Não era. Não é cá o glamour de 007. Olha que o 007 nunca levou no cu. A gente nunca viu o 007 a levar no cu. Essa é que é essa. Eram sempre miúdas giras. E metade da idade dele. Da idade dele, sim.
Em relação a isso, pronto, é o que já se sabia. Isso é tudo casos mais. Foi aquela investigação daqueles casos todos onde estava do Alcino, não é? Daquele. Sim. Foi durante. Ou seja, esses crimes todos de ódio remontam já há alguns anos, não é? Sim. Supostamente as células nazis, os Hammerskins, não sei o quê, estão com muito menos poder do que o que tinham nos anos 90, menos gente. Menos, não sei se com estes climas todos agora mais de crispação se vão conseguir recrutar mais gente. Mas eu acho, estava aqui a pensar que era tipo estes tais rituais de iniciação, que era espancar negros ou gays, como é que eles iam à procura, se era ali, iam à procura, não é? E se procurares um negro é relativamente mais fácil, não é? Porque dá para ver logo e vais para a Amadora, uma coisa assim. Encontrar um gay, será que eles pensavam, bem, vamos ali para o armazém de Chiado agora, e será que houve gajos que levaram na boca e que não eram gays, só que tinham uma echarpe? Exatamente, ou tinham uma pochete. Estavam a segurar na mala da namorada que foi à Zara. Pumba, e levam no focinho. Chegada para paneleiro. Sabes aquele momento coisas que me passam em que a tua namorada ou estás lá no sítio e segura aí na mala e tu seguras, mas automaticamente seguras ao homem. Sim, não pões ao ombro, seguras assim, amarfanhas com uma mão. Sim, claramente olhas para o lado e dizer sim, isto é a mala da minha mulher. A tua linguagem corporal está a dizer isso. Cospes para o chão, dás-lhe uma palmada no rabo. Se tu não tens o azar de não ser um gajo tão inseguro para fazer isso, não é? Que tens que mostrar a tua masculinidade, estás só com aquilo na boa a tiracolo, estás fodido, vais lá na boca dos skinetes. Portanto, este traço evolutivo da masculinidade tóxica que te obriga a segurar a mala como se fosses um gorila, pode salvar-te de ser espancado pelos skinheads. É só o que eu tenho a dizer. É verdade. Portanto, pronto, é isso que eu penso. Alguma vez algum levou na boca e não era. E houve aquele caso daquele ator, não é muito conhecido, que lhe rebentaram. Olha, tubers, hoje falamos muito de tubers. Que lhe rebentaram os testículos. O gajo teve que tirar um. Isto já foi nos anos 80, acho eu. Ao princípio de 90 ou finais de 80. Porque acho que era um gajo comunista também. Mas acho que são coisas cada vez menos comuns. Eu cheguei a conhecer alguns skinheads, mas que depois no café estavam com negros e conheciam negros e davam-se bem com eles. Mas depois, muito ligado às claques, era muito ligado às claques. Claro. Não, eu acho que é um aspecto. Eu acho mais perigoso, assim, acho sempre perigoso neonazis, obviamente. Não vou relativizar. Mas o que eu acho é que e tu vês isso até pela apetência pelo crime, aquilo que se calhar leva alguns destes gajos a enverdar por estes movimentos que depois estão intimamente ligados com criminalidade, noite, este tipo de negócios, não é? É possivelmente o mesmo que leva um gajo nos subúrbios de Paris ou de Londres a juntar-se ao Estado Islâmico. Sim. Com a diferença, a única diferença é que o Hitler existiu mesmo, não é? E o Allah e os profetas, se calhar não. Sim, mas o tipo de apelo... Mas é mais horrível, acho eu, idolatrares uma personagem histórica que matou milhões do que idolatrares um ser imaginário. Faz-te pior pessoa, acho eu. Porque não sequer tens a mística do sobrenatural. E é isto que eu acredito. Não, tu acreditas num gajo que é... Acho que pode ser de direita, sim, até pode ser de extrema-direita. Agora, tu achaste que o Hitler, sim senhor, para mim era exterminado. Era eu que fazia provar do veneno dele. Mas repara, e isto, não sou eu o primeiro a dizer, isto está mais do que estudado, em sistemas ditatoriais com figuras endeusadas como o Hitler ou Stalin, sim, não é? Ou seja, com o culto do líder, e a forma como estão organizadas e como agem de acordo, aproveitando-se com o medo das pessoas e com a promessa de uma utopia na Terra. Ou seja, a diferença é que a religião promete, não é? Os gajos, se matares, fores ali a um café em Paris e te rebentares, vais para o céu com 72 virgens. O que o comunismo stalinista ou o nazismo prometiam era isso na Terra. Claro. Não é? Ou seja, nós vamos criar uma utopia, um Estado perfeito, só com loirinhos ou só com comunistas, mas há imensos elementos. É engraçado porque quando as pessoas dizem o Stalin era ateu, era um Estado ateu, e matou imensas pessoas. O processo é igual à religião. É exatamente igual. O comunismo odeia a religião porque é concorrente do negócio.
é concorrente do negócio, essa é a principal razão do negócio, e seja o negócio o poder ou económico mesmo. E, portanto, mas isso sim, está mais que estudado que sem haver a hierarquia da religião e esse mindset que dificilmente tinha havido regimes ditatoriais como o nazismo e o comunismo. Eu agora que mas também não sabe, não é? Estou a escrever muito sobre isso outra vez, no livro que estou a escrever. E voltei a ler o Bertrand Russell, Christopher Hitchens, o Sam Harris, a ver entrevistas do Asimov, do escritor de ficção científica, e há uma coisa que todos dizem, que é presente, que é esta apetência para tu acreditares em algo que é a um tempo uma espécie de pai que te protege ou que dá ordem e que dá importância à tua vida porque criou este mundo para ti, logo isso valida-te, não é? Especialmente se tiveres uma baixa autoestima, não é? Que é, porra, eu estou aqui por alguma razão. Isto é algo, e a tendência para tu acreditares nesse engano, não é? Ou seja, acho que era o Mark Twain que dizia, é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas. Não é? É muito difícil tu resistires. Eu estava a ler sobre o Monkey Trials, que foi um julgamento nos anos 1925 nos Estados Unidos, sobre um professor que começou a ensinar a teoria da evolução das espécies e a lei do Estado do Tennessee não o permitia, e houve um grande confronto ultramediático. Foi a primeira vez que transmitiram um julgamento em direto pela rádio e que opunha um bocado as duas Américas, não é? E uma coisa que tu percebes, que eu não li a fundo aquilo, era para muitas daquelas pessoas que foram ao julgamento, não só era difícil entender a teoria da evolução, não é? Tipo, há uma parte em que o advogado de defesa do professor que estava a ser acusado pergunta a um dos jurados, da escolha dos jurados, tipo, o senhor leu a teoria da evolução? Ele disse, não. Ele disse, I can't, não é? O que em americano pode ser não posso, não é? Não consigo. E ele disse, mas porquê? Por causa dos seus olhos? O senhor já é velho? Ele disse, não, porque não sei ler. Não é? E é muito difícil não só estas pessoas entenderem algo que se calhar para nós hoje em dia já percebes porque já estudaste e que é altamente sofisticado e bonito. Acho que a teoria da evolução é bastante bonita e sofisticada, mas mais do que tudo, tu chegares lá com uma nova verdade e dizeres aquilo em que tu acreditas não faz sentido. Aquilo em que os teus pais acreditaram e os teus avós, que dá sentido à tua vida, é uma mentira. É muito difícil tu aceitares essa merda. Claro que sim. Quando ela surge, sim, isso eu percebo. Então, ou seja, acho que na altura em que havia o criacionismo era a única e aparece essa, ou começa a ser ensinada, eu percebo perfeitamente que muitas pessoas nem sequer consigam entender e não faz sentido, e é renegar quase o que elas são e o que elas acreditam, e aceito perfeitamente que haja uma aversão. Agora, a partir do momento que já estamos nos dias de hoje, em que essa já está altamente disseminada a informação, já acho que é uma escolha seres burro. E o Asimov dizia que isto obviamente era algo que existia desde o começo dos tempos, porque os homens precisam de explicar aquilo que não entendem e de se sentirem protegidos e validados. E ele dizia, se tens dúvidas sobre isso, olha não só para as histórias de cultos que estão constantemente a aparecer e a desaparecer, não é? O culto, ou seja, é sempre igual. É um gajo carismático, que é pina gajas, coisas, exatamente. Mas ele diz mais do que tudo, olha para a quantidade de gente e de empresas, de homens de negócios, que todos os dias são roubados do seu dinheiro, das suas propriedades, porque houve alguém, um conman, um burlão que os enganou. Não é? Ou seja, isso, ele explica isso, que é esta apetência para tu confiares em alguém que te dá aquilo que tu estás à procura, não é? Ele dá o exemplo... Pode ser só sexo. Quantos gajos e gajas são enganadas só por sexo e amor também, não é? Claro, não. A paixão é uma forma de desengano, não é? E quando aquela história do Capitão Robin, não é? Que utilizava os seus poderes de sedução e supostamente de cama para enganar as mulheres. E ele diz uma coisa que é verdade, que é, se tu disseres algo, para a maioria das pessoas, se tu disseres assim, olha, 2 mais 2 são 5 e isto é dogma e tenho a certeza e é assim que vai ser, ou 2 mais 2 são 4, mas há aqui questões matemáticas que vamos fazer, não sei o quê, que as pessoas optam pela segurança em vez da mais fácil, sim. E pronto, olha, dito isto, vamos fechar. Fechamos a loja. Porque ainda vamos gravar 2 episódios. Para a semana vão sentir saudades nossas. Quem não ouviu episódios passados pode sempre regressar. Ou façam-se patronos por €1. Exatamente. E têm, no mínimo, podem dar mais. Só uma sugestão final. Muitas pessoas agora vão de férias. Eu acho que, nos últimos tempos há 2 séries que eu já falei aqui, mas que volto a dizer que estão lá nos pinkers das melhores séries que eu vi nos últimos anos, que é o Watchmen
e o 000, que eu acabei de ver esta semana. São 8 episódios, ambas são 8 episódios, são séries curtas de uma temporada, pá, e que são realmente outra loiça, são coisas extraordinárias. Sim, senhor. Fica então o conselho de Hugo Gonçalves para o auditório. Eu não tenho nada para sugerir. O que é que eu vi? Não vi nada de jeito. Vi o Unsolved Mysteries, que é da Netflix, que acho que era uma cena antiga. Péssimo, mas é fraquinho, é muito fraquinho. É péssimo. Há olha, para quem episódios, quiser, I'll Be Gone in the Dark, é também da HBO, é um true crime, um documentário true crime, como esses, e é o Pat Oswalt, aquele comediante, a mulher dele, ele é viúvo, a mulher dele durante anos, ela era escritora, escreveu sobre este caso, que acho que é sobre um serial killer de San Francisco, o Golden Gate, acho que é Golden Gate. Foi apanhado agora com os testes de ADN. E ela escreveu o livro, eles depois fizeram a série, acho que quando fizeram a série ela estava a morrer ou estava morta, acho que o Pat Oswalt até aparece, mas acho que é muito bom, vai no 3º episódio, são 6, estou a aguardar para ver nas férias, e esse sim é um bom documentário de crime, segundo sei. Sim, senhores, está sugerido. Adeus a todas as pessoas, para a semana não estaremos cá, se não forem patronos, mas voltaremos na seguinte. Mas é isso mesmo. Pronto, já sabem os processos todos, vocês já são assíduos, não precisamos de vos explicar as coisas. Tá bom? Tchau. Tchau, até para a semana.